Gênesis 3, verso 8. E eles, a minha versão, irmãos, é a King James, é uma versão mais próxima do original, e vai ser, a diferença é pouca. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim ao frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus o chamou, Adão, e disse-lhe: onde está? Diga para o seu irmão: onde está? Pai, continua falando conosco e leva-nos, ó Deus, à recâmara da tua presença, e que possamos nessa noite verdadeiramente ter uma audiência, e que possamos, Senhor, sair daqui abastecido, porque sabemos que o nosso dia a dia não é fácil. O inimigo faz de tudo para ver na reserva, Senhor, parar no meio do caminho, mas que nessa noite, Senhor, todas as nossas botijas, todos os reservatórios venham a ser, Senhor, cheios nessa noite, e que possamos ter visão do céu, Senhor, mas pelo lado de dentro. Queremos falar do céu, mas vivendo dentro e não fora dele. Em nome de Jesus, Pai, ajuda este pequenino, Senhor, que tu conheces desde o ventre materno. É no nome de Jesus que eu te peço e por fé te agradeço. Tome o seu assento dizendo glória, dizendo aleluia, dizendo graças a Deus. Queridos irmãos, bom é estarmos aqui. Bom é viver na presença de Deus. Eu acredito que se alguém aqui fosse desembolsar, pagar, eu acredito que o melhor, ou mais estruturado, ou mais estabilizado financeiramente, ninguém teria condição alguma de ficar nem sequer um segundo na presença de Deus. E Ele, sabendo de toda essa verdade, Ele nos presenteia com a sua graça. A graça, irmão, significa aquilo que eu e você não pode pagar. Graça, mas não foi de graça, alguém pagou em meu lugar. E quero trazer à memória, irmãos, um momento épico na formação de Deus, onde tudo se fez. Eu estava meditando, irmãos, na palavra, no livro de Gênesis, e vi que Deus, ele se fez conhecido no princípio da seguinte forma: primeiro ele faz, ele cria, depois ele forma, depois ele separa, na sequência ele nomeia, e junto à nomeação ele vem com a aprovação, e somando a aprovação vem a bênção de Deus. Eu vou repetir: Gênesis capítulo 1 versículo 1, Deus cria. Gênesis capítulo 1 e versículo 2, Deus forma. Gênesis capítulo 1 e versículo 3, Deus então separa. Ele cria, Ele forma, Ele separa, Ele nomeia, Ele aprova e Ele abençoa. Você vai ver que Ele nomeia, Ele mostra o que é luz e o que é treva, e Ele faz separação do dia e da noite. Ele faz separação das águas e das águas, revelando a porção seca. Daqui a pouco Ele vai mostrar que tudo aquilo é bom. Entra aqui a aprovação de Deus, e junto à aprovação Ele sela com a bênção, dizendo: é para que existe dia, noite, estações, durante todo o tempo. Para me falar um pouquinho, irmãos, da criação e da formação, eu preciso trazer à memória que o nosso Deus é um Deus presente. Ele existe antes da criação. Eu não quero aqui, a minha proposta não é essa, desvendar quem é Deus, porque ninguém consegue explicar Deus. Mas diante daquilo que nos foi deixado, as escrituras sagradas, eu tenho um pedaço de revelação para a tua vida, para te fazer crer no céu. Ainda que muita coisa você não consiga entender, você não precisa entender, você só precisa obedecer. Por mais louco e absurdo que seja, quando Deus falar contigo, fala com Ele: Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Eu não posso entender, mas o teu servo aprendeu a te ouvir. Nessa noite Jesus quer te mudar de face. Oh glória! Mas antes vamos aprender a lição da noite. Gênesis, irmãos, é um relato que não só prova que nada veio do nada. Existe uma frase em latim que diz assim: nada surge do nada.
Ainda que muita gente contesta, irmãos, a criação e a formação do universo e de todas as coisas, e da própria existência de Deus, porque Deus é um Deus, irmãos, de atributo, qualidade e habilidade, aonde a Bíblia diz que Ele é, no substantivo próprio, mostra que Ele é portador, só Ele é portador do que lhe é próprio. Só Ele, irmãos, é onipotente, só Ele é onisciente, só Ele é onipresente, só Ele é sabiciente, só Ele, irmãos, é eterno e imortal. A eternidade mora dentro de Deus, a sabedoria personificada. Ele diz nas Escrituras que Ele sabe a morada da sabedoria e do vento, e aonde se forma o ventre, o osso do ventre da que está grávida. A Bíblia vai dizer uma coisa interessante, irmãos, continuando, que quando Ele cria todas as coisas, Ele olha para a terra e faz com que a terra venha brotar todas as coisas, animais, das águas, peixe e árvore. E na sequência Deus fala assim, produz árvores frutíferas, desejáveis, comestíveis. E começou a brotar de dentro da terra aquelas árvores. Aí Deus, irmão, faz uma coisa lá em cima e Ele revela aqui embaixo. Oh glória! A Bíblia diz que Ele planta um jardim. E eu fui entender por que plantar jardim. Não foi simplesmente falar assim, sai daí e vem para cá. Foi algo que veio lá de cima para baixo. Eu vou explicar melhor. Tudo não começou aqui, tudo começou lá em cima. O plano, a formação, a criação começou lá em cima, dentro de Deus. E quando Ele fala para a terra assim, pode brotar, Deus está falando, pode brotar aquilo que eu já sonhei, aquilo que eu já projetei, aquilo que eu já desenhei, aquilo que está criptografado, que o homem não pode desvendar, que a ciência vai coçar a cabeça durante todo o período de existência e não vai descobrir. Por quê? Porque ninguém explica Deus. Escute, irmão, quando Ele faz brotar, Ele mostra em forma física leis. Ele faz surgir um jardim, e no meio desse jardim, duas árvores. Deus está criando duas leis aqui, e dá forma para essas leis. São duas árvores, a saber, uma que dava longevidade, eternidade, vida eterna, e a outra que dava, irmãos, conhecimento de um pouquinho de tudo, do que presta e do que não presta. A Bíblia vai dizer que quando Deus Ele cria esse jardim, Ele coloca o homem dentro do jardim com dois propósitos. Primeiro, lavrar, cultivar a terra e guardar. Guardar de quê? Do perigo, porque o perigo sempre vai existir no jardim de quem Deus um dia plantou. Eu quero falar uma coisa, não se escandaliza. É possível alguém se perder, porque existem dias que a gente ganha, irmão, existem dias que a gente perde, mas pode existir o dia que você pode se perder, ainda que o lugar seja tão claro como o dia. Ainda que não existe, irmãos, ainda que a tua visibilidade seja perfeita, é possível se perder no lugar onde Deus te plantou? Sim. E eu preciso ter base bíblica para te explicar isso. Deus planta um jardim, Deus coloca o homem dentro do jardim, só que Deus vai mostrar o perigo. Isso aqui pode comer à vontade, livremente. Isso aqui não pode. Eu vou dizer porque antes que você me pergunta. A Bíblia faz questão de revelar sempre o porquê. A gente não tem esse hábito de querer. Por que não pode? Por que isso? Por que aquilo? Deus já fala logo para o homem. Sabe por quê? Porque se você comer, você vai morrer. Você vai morrer. E os dias se passam. Deus faz animais surgirem. E um dia, na viração do dia, Deus chama Adão e fala assim: Adão, vem cá, eu quero que você prepare aqui um papiro, porque você vai colocar o nome de todos os animais. Você vai ser aquele que vai catalogar todos o nome e espécies de animais. E ele saiu, irmão, colocando o nome em todos os tipos de bicho. Passando-se outro dia, Deus vê que a zebra forma pai, que o elefante também, que a girafa e todos os animais tinham uma companheira.
E Deus precisa continuar olhando, porque todo dia Deus faz questão de visitar aquele jardim. E Ele olha para Adão e vê que Adão está muito entristecido, muito quieto, muito introvertido. E Deus está falando: isso não é bom, isso não é legal. O meu plano para com o homem não para só aqui. Eu tenho algo especial para a vida dele. Mas não vai ser de qualquer jeito, vai ser da onde eu já comecei o plano. Aí Deus coloca a mão sobre ele, e ele cai sem sentido, cai anestesiado. Daqui a pouco Deus agora tira dele uma costela. E dessa costela o texto é categórico em dizer que ele faz um boneco. Daqui a pouco não precisa soprar na narina da mulher, porque tudo que existe no homem complementa na mulher, ou a mulher complementa o homem. Quem pode dizer glória a Deus por isso? O homem acorda, e quando ele acorda, irmão, ele vê a mulher e ele diz: ele foi profeta naquele dia, ou ele foi poeta naquele dia. Ele diz: certamente, eis aí, osso do meu osso, carne da minha carne, foste tirado do varão, porquanto será chamado de varoa. E foi passando os dias, e por incrível que pareça, Eva também tinha conhecimento do que podia e não podia no jardim. Eu fiz uma pergunta agora há pouco, e eu vou tornar a recapitular. É possível se perder onde Deus te plantou? Eu poderia dizer não, porque jardim não é lugar para perdido, é lugar para achado. E alguém poderia bater pão e dizer: é verdade. Mas eu posso te dizer uma outra verdade: isso aqui é relativo. É possível se perder, como também não é possível. Por quê? É possível se perder quando nós perdemos o sentido do que é valoroso para a nossa vida. É possível se perder quando a gente, irmão, não consegue mais discernir o que é certo, o que é errado. Isso aconteceu na vida do homem depois que ele cai. Eu vou segurar aqui. A Bíblia diz que então aconteceu de no jardim haver tentação, e houve a tentação no jardim. A primeira tentação presidiu lá no céu. Satanás conseguiu de uma forma muito maléfica persuadiu terça parte dos anjos. E o que ele conseguiu lá? Ele tentou colocar, irmãos, em xeque-mate aqui embaixo. Ele tentou agora destruir o homem. Uai, mas não foi a mulher? A palavra homem na Bíblia não tem gênero. Quando Deus fala com o homem, Deus está falando também com a mulher. Quando Deus fala assim: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus está falando com o homem, com a mulher, com o jovem, com o adolescente. Deus está falando com o ancião, porque não tem gênero. Quando Deus fala com ele, Deus também está falando com você. Ela também tinha conhecimento do que podia e o que não podia. Eva conhecia. Mas um dia, sabe lá Deus como? Deus não estava lá. Mas isso não significa que os olhos de Deus saiu de lá. Diga para o seu irmão: você está sobre o olhar de Deus. E nada do que você falar, diga: nada do que você for falar, e nada do que você for fazer vai mudar o que Deus pensa acerca de você. Nada. Pode ser a mensagem, irmãos, que faça te chorar, a mensagem que te faz correr. Nada e ninguém pode mudar o que Ele pensa acerca de você. E Deus da janela da eternidade vai assistir o homem, porque é uma lei. Aquela lei era a forma, irmão, de provar para a posteridade de que Deus não coloca colarim no pescoço de ninguém. Nem os anjos que não guardaram o seu principado, a sua posição, as suas moradas, e que foram reservadas em cadeias eternas para o dia do julgamento final, nem eles tinha colarinho no pescoço, nem eles serviam a Deus por obrigação. Mas todos aqueles que não vigiaram, esses caíram. E Deus está falando assim, como prova de que eu não posso nada, ninguém, está aqui diante do homem o poder de escolha. Ele pode comer de todas as árvores, ele pode comer da árvore da vida. A minha proibição é essa aqui: não coma, porque senão morre. Aí a Bíblia vai dizer algo lindo, irmãos, que a serpente, isso é lindo, presta atenção, era uma das alimarias criada por Deus. Não atribua ao diabo aquilo que ele nunca criou.
aquilo que ele nunca formou, porque se existe uma coisa que ele causa, é deformação por meio do pecado. E a primeira deformação que Satanás causou foi na sua queda. Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo como raio, e na sua queda, irmão, tirou a terra em órbita, levando ela para uma escuridão, para uma era de escuridão, deixando sem forma e vazia. Porque a terra de Gênesis 1:1 é uma, e a terra de Gênesis 1:2 é outra terra. Quer dizer, é a mesma terra, só que em épocas diferentes, em tempos distantes. E como Deus não faz nada para ficar sem sentido, Ele reformulou tudo novo. Eu não sei o que aconteceu nesses últimos dias na tua vida. Talvez se causou muitos danos, muitas percas, muitas lágrimas, mas Jesus é poderoso para operar e fazer tudo novo acontecer. Tem um hino que diz assim, ó: tudo novo vai acontecer quando dentro de você a luz de Cristo raiar. É lindo isso aqui. Aí a serpente, a Bíblia diz que ela era astuta. Isso é da personalidade da serpente. Isso é da natureza de quem é serpente. Elas são astutas por natureza, são traiçoeiras por natureza. Ela chega e fala com a mulher. Já dava para estranhar até aí, porque ela chega já falando. Uai, porventura Deus falou: de tudo pode te comer? Aí a mulher falou: não, tudo não, menos aquela ali não pode, porque senão a gente morre. A serpente falou: não, vocês não morrem coisa nenhuma não. Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês vão se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí a Bíblia diz, irmão, a tentação começou aqui. Primeiro aqui, segundo aqui. Sabe, a Bíblia diz em João, no capítulo de número 2, carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Portanto, tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, aleluia, não é do Pai, é do mundo. O mundo passa, as suas concupiscências também, mas aquele que permanece até o fim será salvo. Sabe o que João está falando aqui? Que existe a concupiscência. Concupiscência significa desejo excessivo, extravagante, fora do comum, aquele que é prejudicial à saúde. Sabe, não existe aquele tipo de desejo que é prejudicial. O cara quer comer além da conta, quer falar além da conta, quer trabalhar além da conta. É prejudicial à saúde, adoece a saúde, adoece a mente, adoece, irmãos, a sua saúde. Então isso fala do que é excesso. Aí a Bíblia diz que surge agora é esse desejo, essa tentação. E ela olhou e viu que o fruto era bom para se comer. E ela lança a mão e come, e deu também ao homem. E comendo ele ambos, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, e conheceram-se que estavam nu, com 0 folhas de figueira, fizeram aventais para si, e começaram, irmãos, a empreender fuga. E é aqui que eu começo a pregar, mas eu quero me policiar no horário. Eles ouviram a voz de Deus passeando no jardim, e o que parece ser e não é, o que muita gente prega, o que parece ser, mas não é, é que é a voz de Deus que faz com que eles fogem, que eles correm, que a santidade de Deus empurra eles para mais longe, quando na verdade não estou falando aqui, não tentando você, querendo dizer que Deus compactua com o erro, com o pecado, que Deus aceita isso, não. Mas o que de fato os levaram a correr foi a vergonha que agora eles conheciam ter. A Bíblia diz que Deus agora fala assim: Adão, ô Adão, onde você está? Ele falou: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, porque conheci que agora eu estou nu, porque conheço agora que eu estou agora sem comunhão, que eu estou agora sem contato com o céu, a minha conexão com o céu foi cortada. Aí Deus fala assim: mas vem cá, quem te mostrou que você está nu? Você fez o que eu falei para não fazer. E eu paro aqui mais uma vez. Todos nós temos um jardim, alguns mais murchos, outros mais floridos, uns mais verdejantes.
outros mais vividos, mais coloridos. Cada um de nós temos um jardim. Agora cabe você, o que vai fazer desse jardim? Se você vai cultivar ou vai deixar mexer. Lembrando que no jardim está sujeito a brotar todo tipo, irmãos, de mal para o matar. Existem ervas, adoninha, que pode matar e prejudicar o teu jardim. Existe, irmãos, lagarta, inseto peçonhento, inseto carnívoro, gafanhoto, que possa danificar esse jardim. Lembrando, esse jardim é algo que Deus fez na tua vida. Agora, o que Ele fez na tua vida não significa que pode de alguma forma ser tocado, pode ser maculado, pode ser afetado. Eu quero parar aqui e dizer isso antes que alguém aqui comece a falar coisa com coisa. Teve muita coisa que Jesus já fez na vida de pessoa, mas em algum momento algo aconteceu e você pensa que perdeu aquilo. Uai, mas Jesus me deu visão e agora eu estou vendo que eu não tenho mais visão. Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo, mas parece que eu nunca fui batizado com coisa nenhuma. O que está acontecendo? Deus te fez ver, irmãos, coisas inefáveis, palavra. Deus te mostrou os céus, mas hoje você está em condição que parece que nada daquilo foi real. O que aconteceu? O teu jardim foi afetado em algum momento. E a mensagem é de reparo nessa noite. A mensagem, irmãos, é de autoexame. Como está o teu jardim? O teu jardim com Deus não é só teu. Ele traz o nome de Deus para a sua vida. Ele traz as obras de Deus na tua vida. Ele traz os milagres de Deus na tua vida. Lembra que esse jardim trouxe flores, trouxe perfume, trouxe sentido. Quem era você, Zedequia, um tempo atrás? Ah, mas eu nasci na fé. Mas por algum momento você viu quase perder ela. Mas Jesus esteve do teu lado dizendo: você pode até cair, mas quem te segura está de pé. Você pode até tropeçar, mas eu, Senhor, não te deixo cair. E se cair, a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas todas as 7 eu, Senhor, te coloco de pé. É Deus que nos coloca de pé. É Deus que nos coloca de pé. E Deus está falando. E eu fui entender, Fernando, que o onde está não é uma pergunta, ainda que tenha uma interrogação. Não é uma pergunta, é uma condição. Sabe aquele dia que parece que Deus vai te expor aqui em cima? E você fala: Deus, não revela o meu pecado, senão eu morro aqui agora. Não revela a minha vida não, Senhor, porque acaba tudo. A minha vida já está no jornal de todo mundo. Se o Senhor falar, acabou comigo. A minha mente está toda estilhaçada, fragmentada. Tu sabes o que eu vivi lá fora. Satanás, Senhor, tem me passado rasteira em sequência. Já não habita mais força em mim. O que parece, irmãos, mas não é. Deus vem, Adão corre e se esconde. E Deus está falando: onde está? Onde está? Não é uma pergunta, simplesmente uma pergunta, mas é uma condição. Deus está ofertando para o homem uma condição de se apresentar, porque Deus quer tratar com o homem. Eu aprendi, irmãos, que pecado é o seguinte: se você não tiver a humildade de revelar a Deus, Ele até revela. Se você não tiver a humildade de arrancar a máscara, Deus, você está pagando para ver. Qualquer hora Jesus arranca a máscara. Se existe tempo e está em tempo, está mais do que na hora da gente falar assim: Jesus, eu preciso de Ti. O meu jardim está morrendo, foi alvo de incêndio. Meu casamento está por um fio, Senhor. Foi alvo de tentação. Eu estou falando para quem já passou por assédios espirituais. Homens e mulheres que veem, irmãos, diante de momentos que, se você não se segurar com Deus, você cai. E, irmãos, e a queda é desastrosa. Às vezes não sobra nem pedaço para ver o que era aquilo. É que num acidente você fica procurando onde é que está a cabeça do indivíduo. Cadê a mão dele? Não dá para ver nada. E quando a gente se vê nessa condição, a gente vai tentar levantar a mão, mas corre. A gente olha e não vê mais ninguém. Aí a gente lembra do que Davi falou: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Ele sim é meu socorro. Aí Deus falou assim: então vem para cá, Adão.
Existem dias que você ganha, existem dias que você perde. Eu aprendi que na vida do crente, escuta, eu aprendi que na vida do crente está sujeito a ganhar e perder. Não é porque ele é pastor que ele não perde. Existem dias que ele vai chorar. Isso é sinônimo de algumas guerras perdidas. E como prova, isso causa efeito, gera marca. Mas isso não faz dele um derrotado. É a vida ensinando que às vezes a gente ganha e que às vezes a gente perde. O que não pode acontecer na vida é se perder. Porque perder não envolve, irmão, simplesmente sair do curso. É se perder aqui dentro. É entrar dentro da igreja desse e achar que é só mais um culto. E não descobrir o real sentido do culto. Que Jesus ainda é o sentido do culto. Que Jesus é o sentido da adoração. E que esse jardim só é bonito por causa dele. Foi ele que me colocou aqui. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. O que parece ser e não é. O homem se vê, ele fala assim: eu estou vendo a minha vergonha, eu estou vendo as minhas condições, ele vai me matar. Eu acredito que se Deus quisesse realmente te matar, não significa que ele não faça isso. Ele tinha fulminado há muito tempo. Mas ele chama Adão: Adão, vem cá, onde você está? Você fez o que não era para fazer? O primeiro erro de Adão, ele transfere a responsabilidade. A mulher que tu me deste. Isso aqui, irmãos, eu sinto um gosto de quem quer terceirizar as suas culpas. Nunca assume as suas culpas. Nunca assuma os seus erros. Para mim que o Senhor falou assim: é para guardar e cultivar, Adão. E Deus vai mostrar que a culpa é do Adão daqui a pouquinho. Aí Deus falou: ah é, tá, já eu trato contigo. Mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou. Serpente, tu será maldito e vai rastejar pro resto da vida. Agora fica aí. Mulher, tu terás dom além do comum. Fica aí. Agora é a tua vez, Adão. Lembra que os cuidados eu entreguei para você. Eu falei, é para colocar nome. Isso requer responsabilidade. É para cultivar, para cuidar, para regar. Eu entreguei para você. A guarda e a proteção do jardim eu entreguei para você. Sabe por quê, irmãos? A proteção e o cultivo do jardim só era possível porque a presença de Deus vinha todo dia. Só que Deus precisava saber o que o homem queria para a vida dele. Se continuaria fazendo aquilo para Deus, obedecendo, comendo da árvore da vida, ou tomaria a decisão de se distanciar por um tempo de Deus. Acontece dentro do jardim que ele ganha e perde, mas Deus vê que ele vai se perder. E a única coisa que não pode acontecer dentro do jardim é de você andar perdido, se perder. Deus não admite você andar sem entender o propósito que Ele tem para você. Isso é inadmissível. Saber que um obreiro cheio do Espírito Santo às vezes não sabe discernir a voz que ele está ouvindo, se é Deus ou se é o demônio. Deus não admite, isso é inadmissível. Deus está falando para você: eu estou circuncidando os teus ouvidos. A partir de hoje você vai saber dizer quem é que fala e quem não fala, quem é Deus e quem não é Deus. Deus está falando: não vai ser qualquer voz que vai te fazer tomar uma decisão que vai mudar a tua história. Não vai ser qualquer voz que vai fazer com que você vai mudar de estado, de cidade ou de faculdade. Será minha voz, será minha voz, será minha voz, será minha voz. Aleluia. Se coloca de pé, irmãos, 2 minutos. Você está entendendo?
Deus não quer te matar, mas Ele quer te ensinar. Ele quer ensinar que a queda talvez seja o suficiente para você se levantar mais forte. Porque matar não existe mais. Como? Deus sabe que você batendo com a cara na parede talvez seja o suficiente para você aprender que algumas decepções não vai ser preciso matar, aquilo vai te alinhar, aquilo vai te moldar. O plumo de Deus às vezes, irmãos, é tudo isso aí. Isso nos deixa manso, quieto, e a gente entende o que Ele realmente quer para a nossa vida. Aí você começa nascendo, só que tem que crescer, mas não pode crescer sem estrutura, porque qualquer vento derruba. Aí você vai crescer tendo estrutura, e com o crescimento Deus não quer só isso, Deus quer amadurecimento. E quando Deus trata com os três, Deus falou assim, para não ficar e para não mostrar que não existe consequência, a morada você perde agora. O homem foge dali. Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele corre para dentro do jardim, se esconde entre as árvores. Deus me despertou para uma verdade. Existem dias que a gente está fugindo da voz de Deus, sabia? Existem dias que a gente quer se esquivar de Deus, do profeta, da visão, da palavra revelada. A gente quer se esconder de alguma forma. Só que ainda que você esteja fora do jardim, Deus nunca vai te perder de visão. Ele pode estar lá, mas Ele está aqui olhando no teu olho. Pedro está dizendo, eu nunca vi esse homem. Aí Pedro dá uma viradinha para sair. Quando ele levanta o rosto, não é que Jesus estava olhando dentro do olho de Pedro. Foi aquilo que levou Pedro à convenção. Pedro falou assim, eu não consigo fazer nada. Quando eu olho, eu vejo que o Senhor está de olho em mim. Eu não posso ir para lugar nenhum. O Senhor já me fisgou com o teu olhar. Eu não posso me esconder. Tu já me laçou. Para onde eu irei se tu tens a palavra de vida eterna? E eu quero chamar aqui na frente alguém que se sente assim, que se sente escondido de algum compromisso, de alguma responsabilidade, ou de Deus. Você se sente, ou tem se escondido, de ingressar no corpo, na obra, no batalhão, no exército de Jesus. Eu temo não conseguir, pregador. Eu temo fazer as coisas pela metade, como às vezes acontece, é verdade. Eu temo começar e não terminar. O que os irmãos vão achar? O que eles vão pensar? O pastor errou. Eu temo fazer alguma coisa na obra e não aguentar a pressão e a cobrança, porque existe, isso é consequência. Isso é consequência. Mas Deus está falando assim, eu te chamo nessa noite, porque esse é o sentido da vida. Sabe qual é o sentido da vida? É viver, irmãos, entrelaçado com Deus, entender o que Ele quer para a sua vida, a direção que Ele assinalou para você. Esse que é o sentido da vida. Porque não faz sentido, irmãos, você andar e não saber aonde ir, você deitar e não dormir. Esse é o sentido da vida. É você ouvir a voz de Deus e se apresentar, ainda que as condições suas não são boas. Eu aprendi, irmãos, que o crente só não é ouvido na oração porque ele não é sincero. Porque querendo ou não, a gente quer fazer uso de máscara, e a gente se apresenta para Deus, Deus meu, forte e poderoso. Deus falou assim, calma rapaz, começa a falar como é que está esse coração aí. Senhor, graças a Deus. E o vaso por dentro quase quebrado. Deus está falando com pessoas aqui, eu te conheço de verdade. A capa não muda quem você é. A unção não transforma você diante de Deus. Pode transformar diante das pessoas, mas Deus te conhece, Ele sabe que você ainda continua fraco. Você é falho mesmo. Você é humano de verdade, e que não pode dizer duas palavras, que é perigoso você mudar de igreja para nunca mais sair. Eu digo mais, tem crente aí, irmãos, que se você falar com ele no outro dia está bebendo cachaça, irmãos, e jogando pedra na cruz. Mas eu quero falar com alguém aqui que quer cuidar do jardim de Deus na sua vida, quer sentir todas as manhãs o cheiro, o perfume da presença de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Quem mais quer vir aqui na frente para a gente finalizar, porque eu já excedi aqui o tempo. Vem aqui na frente em nome de Jesus, vamos orar, irmãos.
O que vale ter os olhos e não enxergar? O que vale ter dinheiro? O que vale, irmãos? O que vale ter todo o recurso do mundo e não ter a presença do lado? Ter que viver se escondendo, se esquivando, com medo de ser tratado, com medo de ser curado. Eu quero orar por mais pessoas, porque tem pessoas aí, porque só o oleiro conhece o vaso. Eu convido você aqui na frente, e eu oro em nome de Jesus, Pai. Aquilo que o Senhor implantou no meu coração há dias atrás, foi falado aqui neste altar, Senhor. Senhor, eu apresento o teu jardim em mim, como te apresento, Senhor, o teu altar em mim. Eu te apresento, Senhor Jesus, toda a área da minha vida que foi bombardeada pelos ataques, todas as áreas, Senhor, que foram pisoteadas, Senhor. Eu oro por esse casal, porque eles conhecem, Senhor, o seu interior. Eles conhecem, Senhor, as suas condições do momento. Eu abençoo como ministro do santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo esse que está aí, Senhor, que teme que a tua mão seja pesada demais, que teme, Senhor, que não vai conseguir, Senhor, ficar no período de isolamento contigo. Deus está falando, eu estou colocando pessoas em isolamento, porque eu preciso tratar particular. Deus está falando assim, é período de isolamento, porque eu estou tratando individualmente. Deus está falando assim, eu vou tratar, aleluia. Não vai ter ligação, você pode ligar, ninguém vai atender. Você pode bater na porta, a porta vai continuar fechada até a minha segunda ordem. Deus está tratando com pessoa, porque empenado Ele não te quer na obra dEle. Eu sei o que é isso, irmão, eu falo como conhecedor de causa. Há mais ou menos 3 anos, irmãos, estou sofrendo. Estava sofrendo. E eu vi o meu casamento terminar por um triz. Porque desde a obra, irmãos, da última obra, nós fomos encurralados e quase fomos abatidos naquele lugar. Mas o Senhor dos exércitos, irmão, não abandona os seus. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que você está perdendo nesses últimos dias. Não se perca. Não se perca. Não perca a direção. Não perca o caminho da igreja, não. Eu estou falando para pessoas que dizem assim: Senhor, já não sei o que eu faço da minha vida. Tem alguém assim? É para você. Tem alguém que está falando: Senhor, o que eu tenho que falar agora? Eu já não sei o que falo. Eu me ajoelho, mas não sai palavra nenhuma. Não se perca. Não se perca dentro de você. Que o Espírito Santo de Deus possa ressuscitar tudo aquilo que foi morto. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Ei, Jesus, aleluia. Um tempo atrás, irmãos, eu pensei em me matar. Tava difícil demais. Aí eu pensei em algum jeito de tirar a vida. Aí a gente estava em um campo missionário, e ali o sonho era grande. Aí de alguma forma eu tentei fazer com que a coisa acontecesse a qualquer custo. Aí a gente ali, e a coisa foi tomando uma proporção total. E eu digo, aonde aconteceu tudo isso? Não aconteceu no externo, aconteceu no interno. Eu estava entrando em crise com a minha fé. Já não tinha conhecimento de quem eu era, de quem eu estava sendo. Eu já não sabia o que falar, o que fazer. E isso foi se proliferando dentro de mim. E eu com vergonha de falar para os irmãos, porque temia o que as pessoas podiam pensar de mim. Aí ele prega e conhece e vem falar disso aqui. Eu não tenho que parar para falar ou para ouvir o que ele tem para falar comigo. Porque se existe alguma coisa que precisa ficar ou entrar na linha, tem que ser a vida dele.
E isso foi, eu senti que ali era o dedo de Deus, porque Deus queria um tratamento comigo. E eu falei: Senhor, não aguento mais. E na madrugada, irmãos, eu ouvi uma voz falar comigo, e Ele me oferecia uma última chance de voltar. Mas o voltar não tinha benefício, não tinha, irmãos, vantagens. Não, significa dizer que as amizades seriam radicalizadas, as amizades morreriam, que as portas se fechariam, sabe? E aquele massageio que todo homem gosta. Quem não gosta de ser lembrado no dia do seu aniversário? Eu falei: Senhor, quer dizer que eu serei esquecido na vida daqueles que dizem me amar, que dizem admirar, que dizem eu sei alguma coisa em tua mão? Você vai perder tudo. Se você voltar para o começo, mas tudo será diferente. A minha cirurgia será sem anestesia, Francisco. Você vai sentir o meu dedo, mas você vai ser tratado. E eu falei: Deus, eu quero, eu aceito. O que eu não aceito mais é viver nessa condição e todo empenado. Eu não quero mais. Eu quero que o Senhor age na área do meu casamento. Eu quero que o Senhor age no meu coração, na minha alma. Eu quero que o Senhor age. Não quero, Senhor Jesus, viver de qualquer jeito na tua presença. Sabe qual foi o meu erro? O meu erro foi achar que tudo Deus pode. Eu deixava tudo a cargo de Deus, os meus problemas. Eu não queria assumir a responsabilidade de que eu deveria tratar e cuidar e zelar e organizar as coisas. Que problema é para ser resolvido, não é para ser ignorado. Eu estava crendo que tudo isso, por meio da oração, Deus tinha que se resolver. E essa ignorância mata, irmãos. A gente deixa tudo a cargo de Deus. Não, essa responsabilidade é sua, esse compromisso é seu. É você que tem que parar. Se for para pedir desculpa, é você mesmo. Não fique esperando Deus falar por você, porque Deus não vai falar, Deus não vai descer. É que nem gente que fala assim: Deus vai pagar minha conta. Vai não, irmão. Ora, batalha, porque Jesus abre a porta, mas o salário no final do mês Deus vai te entregar, porque Ele é fiel. E eu deixava tudo para Deus. Senhor, resolve aí. Eu não consigo ter equilíbrio. Eu não consigo, Senhor, me segurar. E eu deixava tudo a cargo de Deus. E Deus está falando: não, não é assim que funciona. Comigo não é assim. Eu vou te mostrar como é que funciona, mas quem vai fazer é você. Deus está falando com pessoas aqui. Ouça a voz de Deus, irmãos, porque Deus quer te alinhar nesses últimos dias. Deus quer te aplumar na sua presença. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a irmã Márcia, o seu esposo. Que Deus em Cristo abençoe a de Santa Fé, o pastor Wesley, pastor Ávila, todos os obreiros, todos os irmãos em Cristo Jesus. Eu agradeço pela oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus.